Bom dia a todos os irmãos. Esta manhã vamos ler primeiramente em Hebreus, capítulo 11, para uma breve meditação. Hebreus 11, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Agora o versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Verso 11. Pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Versículo 20 e 21. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Irmãos, nessa mesma lista, nos próximos versículos e também nos versículos anteriores, vários relatos de vários servos de Deus que trazem grandes lições para nós, que se destacaram pela fé e pelo seu testemunho e são exemplos para nós cristãos. No versículo 11 deste mesmo capítulo, versículo 6 desse mesmo capítulo 11, diz que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nós precisamos, através da fé, nos aproximarmos de Deus e também do nosso Senhor Jesus Cristo a cada dia, através desses exemplos passados, mas que trazem reflexo agora no presente para todos nós. Quão precioso é nós sabermos que essas pessoas, homens e mulheres, assim como cada um de nós, com as suas falhas, com as suas limitações humanas, mas que acima de tudo mantiveram a fé em Deus, independente da situação, independente daquilo que estava sendo passado. Há muitos outros versículos que nós não lemos aqui, e nós não vamos entrar especificamente tratando sobre a vida de algum desses exemplos especificamente, mas pensando de uma forma geral, a forma como cada um destes aqui agradaram a Deus através da fé e tiveram o privilégio de ter seus nomes escritos aqui como exemplos da fé, como em algumas Bíblias tem, como se um subtítulo desse capítulo, exemplos de fé. E pensando em nós, irmãos, muitas vezes nós acabamos envolvidos demais com as coisas deste mundo e parece que esquecemos do nosso compromisso com Deus. Quantas vezes as coisas deste mundo têm tirado o nosso foco, têm tirado a nossa vontade de aprender mais sobre as coisas de Deus. Quantas vezes nos vemos tomando nosso tempo com outras coisas que não trazem benefício espiritual, e isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus, nos impede de crescer espiritualmente e, consequentemente, atrapalha o crescimento da igreja local, atrasa, porque cada um com o seu relacionamento com Deus, juntamente com os outros irmãos, ajuda nessa evolução em conjunto.
E isso é muito importante, principalmente nesses dias em que nós estamos passando, onde vemos tantos irmãos desanimados, tantas notícias difíceis, coisas difíceis, e que para que nós consigamos manter a nossa fé, a nossa firmeza, nós precisamos estar a cada dia mais próximos de Deus e do Senhor Jesus Cristo, através da palavra. Como dizem Filipenses, capítulo 3, e versículo 13 e 14, diz algo muito importante para nós. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Então vamos atentar a partir daqui, principalmente nesses versículos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, nosso alvo não está nessas coisas do mundo, nessas coisas passageiras, naquilo que os nossos olhos aparentemente acham interessantes, mas o nosso alvo está em Cristo Jesus, e esse deve ser o nosso principal objetivo, esquecendo das coisas que para trás ficam, das coisas passadas, das coisas que nós gastávamos nosso tempo e toda a nossa atenção para elas, mas agora precisamos estar firmes no Senhor Jesus Cristo através da fé. E isso é algo muito importante para nós, não apenas falar isso da boca para fora, mas que nós possamos viver de acordo com essa fé de todo o nosso coração, porque através disso nós vamos nos aproximar do Senhor cada dia mais, e isso fará muito bem para cada um de nós. Nós vemos cada um desses nomes aqui descritos na palavra de Deus, e pensar, irmãos, se nós tivéssemos vivido no tempo passado, será que os nossos nomes, pergunto isso para mim, será que o meu nome estaria pelo menos citado aqui nessa lista de alguém que viveu conforme a vontade do Senhor, alguém que foi exemplo, não trazendo juntamente com isso uma soberba, um orgulho, mas pensando unicamente em agradar ao Senhor? Será que os nossos nomes estariam sequer citados aqui neste capítulo? O versículo 38 desse mesmo capítulo 11 diz que dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Cada um desses nomes, o mundo, aqui diz a palavra de Deus que o mundo não era digno deles, essas pessoas. Então que possamos pensar nisso, irmãos, que o nosso nome, as nossas ações, as nossas atitudes, elas possam ser lembradas como de servos fiéis, assim como estes aqui do passado, que nos servem de exemplo, e que, firmados no nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nós possamos a cada dia mais e mais caminhar confiados em sua pessoa e também na sua palavra, para que então possamos viver uma fé digna de acordo com a vontade de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar nesses pensamentos e que nos ajude também de acordo com a sua misericórdia, nos conceda misericórdia para que possamos cumprir com a sua palavra. Amém.